Bom, hoje então nós vamos para o segundo estudo, como eu falei quinta-feira passada. O estudo de hoje tem como tema, graça irresistível. E não poderíamos pensar sobre a graça irresistível sem antes ter falado sobre a depravação total, a condição em que nós nos encontrávamos sem a graça de Cristo, Então hoje, a graça irresistível vai nos falar um pouco sobre este convite especial de Deus para a nossa vida. Atos capítulo 7, versículo 51, diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Aqui Estevão falando aos judeus, aquela liderança religiosa que de fato não glorificavam a Deus, eram arraigados a lei de maneira que não conseguiam enxergar a Cristo como aquele que fora enviado por Deus para justamente nos libertar do império das trevas, e a lei serviu para mostrar Cristo, nos mostrar e mostrar a todos que pela graça, por causa do amor imensurável do Senhor Jesus Cristo, nós fomos alcançados por Ele. Há uma pergunta bem no seu papel que diz, podemos resistir de alguma forma à graça de Deus? A graça irresistível não quer dizer que de certa forma o homem por vezes queira resistir ao Senhor. Eu costumo dizer então que isso é uma falsa resistência temporária. De fato, o homem não pode resistir a Deus. Isso é falso e pode ser muitas vezes para algumas pessoas parecer uma resistência, mas isso é falso, porque ninguém consegue resistir ao Senhor. Isso não contradiz a soberania de Deus. Ele permite e vence sempre que quiser. O homem pode resistir temporariamente, mas as coisas de Deus, elas vão se cumprir conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Ontem, olhando um post ou um vídeo, não lembro exatamente agora, mas isso não é o mais importante. O importante é que a pessoa dizia que o mundo podia estar em caos, que é toda essa situação que nós estamos vivendo, mas elas estão ainda debaixo do controle de Deus. Tudo vai se resolver conforme a vontade de Deus. E muitas vezes, essa situação que nós nos encontramos pode parecer para muitos que está fora do controle. Muitos perguntam: onde está Deus diante dessa realidade? Deus está soberano, está na glória, e Ele tudo controla, e Ele sabe todas as coisas, e tudo está debaixo de uma vontade de Deus, e todas as coisas vão se cumprir conforme o seu querer. Então, pensando na graça irresistível, significa que Deus é soberano e pode suplantar toda e qualquer resistência quando quiser. Nós temos 3 versículos agora que seguem, que é o Salmo 115, que diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Jó diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Filipenses 2:3 diz que pois é Deus quem produz em vós tanto querer como efetuar, segundo sua boa vontade. Bom, então esses textos vão nos confirmar, e que nós poderemos citar muitos outros, que Deus é soberano, sua vontade será realizada. O querer é do Senhor, o realizar também é do Senhor. Ninguém pode apresentar algum tipo de resistência ao cumprimento do propósito do Senhor. Então, a graça do Senhor, que é a graça irresistível, é um convite irresistível. Vamos pensar sempre nesses estudos que nós estamos pensando na questão da salvação do homem, tá certo? Então, tudo que nós viemos trabalhar nessas doutrinas, pense, nós estamos debaixo de um tema central, que é a salvação do homem. Então, para a salvação do homem, não há nada que possa resistir a um convite de Deus especial. Sendo bem específico, a graça irresistível se refere à obra soberana de Deus em vencer a rebelião de nosso coração
e trazer-nos a fé em Cristo para que sejamos salvos. Então, é um convite especial, pensando que Cristo realizou a obra de Deus, a obra soberana de Deus, e este vencer lá na cruz, vence a rebeldia que há no nosso coração. Esta graça é que produz em nosso coração fé capaz de enxergar a obra de Cristo na cruz. Esta fé é que faz-nos entender a condição que nós tínhamos antes, e agora, em Cristo, nós cremos que podemos ser salvos. Isso é a graça irresistível, é o vencer de Deus, de laços de amor do Senhor, do nosso coração rebelde. No estudo passado, nós falamos da depravação total, né? Vocês lembram disso? Que é uma rebelião de Deus, que o homem estava em pé de guerra com Deus, que a depravação o homem natural é desprovido da graça de Deus, e como consequência se apresenta em rebeldia, e tudo que ele faz é pecaminoso. Eu citei sobre essa depravação total, que o homem ele não se submete à vontade de Deus. Ele não faz a vontade de Deus, mas ele faz a sua própria vontade. Ele faz a vontade daquele que é o príncipe deste tempo, deste mundo. A rebelião que há no coração do homem é porque ele não se submete à vontade de Deus, que é perfeita, é boa. O homem quer fazer para si a sua própria vontade. Queridos, nessa rebelião, ela nos mostra a condição em que o pecado levou o homem, a humanidade. Paulo diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todo homem que tem um DNA de Adão, nós somos herança de Adão, todos nós pecamos. Só que Cristo, quando nos salvou, Ele nos dá agora uma nova identidade. Nós não nos identificamos mais com Adão, nós nos identificamos com Cristo. E o nosso prazer, após a salvação, após esta graça que é irresistível nos alcançar, nós temos o prazer em obedecer a Deus. O nosso prazer é fazer a vontade de Deus. Nós nos sentimos mais confortável com o pecado. O pecado nos incomoda. Nós nos sentimos mal. Por quê? Porque o Espírito Santo agora habita em nós e nos dá esta condição de ver que isto não agrada ao Senhor. Mas quando nós, pela graça irresistível, somos alcançados, essa rebelião que existia no nosso coração, de não querer mais fazer a vontade de Deus, esta graça que é irresistível nos alcança e muda o nosso coração. E agora nós então fazemos por amor aquele que nos salvou. Se não houver, meus irmãos, uma ação contínua da graça salvadora, sempre usaremos a nossa liberdade para resistir a Deus. Uma pessoa só se torna humilde ao ponto de se submeter a Deus pela ação do próprio Deus, que lhe confere uma nova natureza, uma natureza humilde. Então, a graça irresistível modifica aquilo que existia antes. Antes existia desobediência e agora, quando nós somos alcançados por esta graça, esse convite maravilhoso de amor, nós agora temos prazer em obedecer. O coração desobediente é um coração arrogante, mas um coração obediente é um coração humilde, que se submete à vontade de Deus. Ninguém vem se o Pai não trouxer. João diz que o Senhor conhece cada uma das suas ovelhas. Diz que suas ovelhas conhecem a voz do pastor. Então ninguém pode vir a mim, diz o Senhor Jesus Cristo, se o Pai, quem me enviou, não trouxer. Irmãos, dentro dessa resistência que há no coração do homem natural, ele só virá se a graça o alcançar e destruir este coração, ou desfazer as amarras que prendem esse coração, tirando um coração de pedra e tornando agora um coração de carne, um coração humilde e obediente a Deus. É o agir de Deus, traduzindo como uma obra soberana de Deus, da graça de Deus, sem a qual nenhum de nós será salvo dessa rebelião que nós temos contra Deus. Então, a graça irresistível é uma ação unicamente de Deus. Lembra que eu falei semana passada
que é o monergismo, que é a única força que atua na salvação do homem, é a força do amor de Deus em nos alcançar, sendo nós pecadores, sendo nós rebeldes. Nenhum homem é capaz de fazer qualquer coisa que possa ser para contribuir para a salvação, ou mesmo, não há nada que o homem possa fazer para dizer, eu me auto-justifico, então eu tenho condições de auto-salvar, ou então eu exijo a minha salvação, porque eu fiz alguma coisa de boa, uma coisa boa ou de bem. Semana passada nós falamos aí, então, dentro dessa doutrina da depravação total, que ainda que o homem natural possa ter como referência uma coisa que a sociedade tenha já atribuído como uma coisa boa, aí nós falamos, alguém pode toda sexta-feira distribuir cesta básica, pode levar um sopão no hospital, podem dar roupa para alguém que está na rua, que precisa, pode ajudar em qualquer uma das necessidades. Se isso não for feito por um coração já transformado, alcançado por essa graça irresistível, isso nada vale para Deus. Ainda será atos pecaminosos. Interessante isso, né? Isso mostra bem claro que não é a minha vontade, não são as minhas atitudes que farão mudar o coração de Deus. O coração de Deus, ele tem já determinado as coisas. Não é volúvel como o nosso coração, que altera dependendo daquilo que alguém faz para ti. Nós somos seres humanos que facilmente modificamos o nosso proceder, dependendo da pessoa, como ela se comporta para mim, essa pessoa é meu amigo. Então, essa pessoa não, deixou de ser uma pessoa que eu tenho consideração. O Senhor não muda. E graças a Deus por isso. Não foi por nenhum ato de justiça minha, ou nenhum ato de bondade, não foi porque eu quis alguma coisa, fazer alguma coisa de boa. Não fui eu que me cheguei a Deus. Não, essa graça irresistível é que nos alcança. É o Senhor que vem nos buscar. É Deus quem atrai para si mesmo o homem. O Senhor que atraiu cada um de nós para Ele mesmo. O pecado causou uma separação entre o homem e Deus, e jamais seria restaurada a comunhão se Cristo na cruz não o fizesse pelo seu sangue. Um dia, quando Adão pecou e trouxe a toda a humanidade, esta consequência do seu pecado causou uma separação enorme, levou toda a humanidade para um lugar de podridão, de escuridão, de escravidão, e só houve a restauração da comunhão porque Cristo na cruz restaurou cada um de nós, a comunhão de cada um de nós com o Pai. Aquele ato de Jesus Cristo derramar dar o seu próprio sangue na cruz é um ato que glorifica a Deus como a obediência, mas também nos reconciliou com Deus. Podemos afirmar então assim que, como o homem em seu estado natural, desprovido da graça salvadora, é um homem em rebelião, assim também esse mesmo homem apresenta uma resistência à vontade de Deus e ao propósito pelo qual ele fora criado. Vocês estão lembrados que semana passada eu falei que um outro teólogo chamado Anthony Hockman, no livro Criados à Imagem de Deus, ele fala sobre Deus nos criou com 3 propósitos. Primeiro, amar a Deus e servi-lo, amar o próximo e servir ao seu próximo, e cuidar ou dominar a terra, né, toda a criação, ou que outras palavras seria cuidar dessa criação. Lembra que eu apresentei isso, que Hockman fala, quando o pecado alcançou o homem, penetrou na natureza humana, todo esses propósitos que foi estabelecido para o homem por Deus, o homem não quis mais obedecer. O homem não faz nada para glorificar a Deus. Por mais que o homem tenha habilidades fantásticas, ele não faz para a glória de Deus, ele faz para a sua própria glória. Essas habilidades, Hockman fala que ele não perdeu. Ainda existe em nós pessoas com capacidades fantásticas, uns para administração,
outros para serem grandes advogados, outros para serem grandes cantores, músicos, artistas de um modo geral, pessoas que conduzem bem outros, mas sem a graça maravilhosa, nada disso vale. Lembre, nós estamos falando num contexto de salvação. Para a sociedade, alguém que faz uma coisa boa, sim, vai valer. Nós não estamos dizendo que isso não vale para um propósito da sociedade, mas quando se refere a esta pessoa, querer colocar isso na balança e dizer, Deus, eu mereço, eu sou uma boa pessoa, eu faço isso, faço aquilo, não. Essa situação, ou essa função que Deus colocou em nós, que é adorar a Deus, amar o próximo e cuidar da natureza, se perdeu. O homem não faz mais isso. O homem natural. Isso foi perdido. Se Deus não restaurar, o homem natural nunca fará nenhuma dessas três coisas que eu disse, por prazer em adorar a Deus, em prazer de amar o próximo e servir ao seu próximo, e o prazer de cuidar da natureza. Nós, meus irmãos, cada um de nós aqui, nós apresentávamos também resistência à vontade de Deus. E não foi porque nós fomos inteligentes, não foi porque nós fomos sábios, ou de alguma maneira aparentemente íntegros, ou mesmo que tenhamos feito alguma coisa que seja em conformidade com essa natureza em que nós vivemos, com a sociedade que chama-se de exterior, ou mesmo julguemos que isto possa ser nobre no proceder. Ainda assim, nós só nos achegamos a Deus porque Deus agiu de maneira soberana, quebrando o egoísmo do nosso coração e a resistência alojada no mais íntimo do nosso ser e nos trouxe a Cristo. Todos somos salvos somente pela graça irresistível, a graça maravilhosa, a suprema graça, a graça divina. Parece que isso para algumas pessoas, nós que somos cristãos, que já temos a Cristo, conhecemos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos isso, nós conseguimos entender melhor, receber melhor essa ideia que nós não merecíamos nada, que nós éramos desobedientes, que nós fazíamos a vontade do príncipe desse tempo. Mas um homem natural, se você fala dessa maneira para ele, ele não vai entender isso, porque ele não discerne as coisas espirituais, porque ele não tem o Espírito Santo que o ajude a entender essas coisas como nós entendemos. Veja como é tão importante nós entendermos isso, que é a graça irresistível, são laços de amor que quebram o egoísmo do nosso coração e que nos traz a fé para ver a Cristo e entender a salvação do plano de Deus. Se nós não compreendêssemos isso, meus irmãos, nós não seremos capazes de amar a Deus, glorificá-lo, exaltá-lo, amar o próximo verdadeiramente como o Senhor quer que façamos e nos preocuparmos com o que o Senhor criou e deixou como responsabilidade para nós. Veja como é importante a gente perceber onde nós estávamos, numa depravação total, onde fomos afetados pela natureza do pecado, que nos levou a uma prisão eterna, que havia uma culpa sobre nós, mas por causa dessa graça irresistível, ouvimos o chamado do Senhor e não conseguimos mais resistir em nossa rebeldia. A suprema graça superou a resistência que havia em nossos corações. Algumas exigências são importantes para a salvação. Isso é interessante. Certa vez eu disse para um amigo que o amor de Deus, quando nos alcança essa graça, ela é inclusiva. Sim, pessoas do mundo inteiro estão sendo salvas pelo Senhor, mas ela é exclusiva quando ela é somente por Jesus Cristo. Então a salvação vem a todos, mas somente todos aqueles que crerem em Cristo como Senhor da sua vida. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é uma evidência daquele que foi alcançado pela graça. Veja só, quem nos leva ao arrependimento é Deus. Isso é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus em nos ajudar em nosso estado de total perdição, onde não podemos fazer nada que nos leve a crer e a obedecer à vontade dele. Isso significa que o arrependimento é um dom dado por Deus que causa uma mudança no coração, tornando-o disposto a arrepender-se e obedecer.
Isto é a graça irresistível, a resistência substituída pela obediência, que eu estava falando agora há pouco. Nosso coração, por natureza caída, é um coração rebelde, desobediente. Mas um coração que é alcançado pela graça, ele tem agora um coração não mais resistente à palavra de Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus, os decretos de Deus, mas pelo contrário, agora ele é obediente a essa vontade do Senhor. Se você perceber na sua vida, você vai olhar que houve uma grande mudança ao longo do tempo que você vem conhecendo a palavra do Senhor. As nossas atitudes mudaram. Nós antes não tínhamos nada a ver com Deus. Nós não ligávamos para as coisas que glorificam a Deus, que exaltavam a Deus. Às vezes a gente vivia, na verdade, até sem perceber que existia Deus soberano. Se você conversar com muita gente que não tem a Cristo como seu Senhor, para ele Deus tanto faz quanto tanto fez. Parece ser um ser que está equidistante dele e que não tem relação nenhuma com sua vida ou com a natureza ou com tudo que existe. É um Senhor distante e nós sabemos que não é assim. O Senhor é próximo de nós, é um Deus Emanuel, é um Deus conosco. Sabe, esse sentimento de pertencimento, de família, só existe no povo de Deus, na família de Deus, nos filhos do Senhor. Quando nós vivíamos no mundo sem a palavra do Senhor, sem entender a palavra de Deus, sem ouvir esse chamado da graça irresistível, nós não nos sentíamos em família. Quer ter uma experiência? Você viaja em qualquer lugar do mundo e você vai num culto de uma igreja evangélica. Quando você senta no banco para ouvir a palavra, você parece que está numa família do Senhor, na família de Deus. Você tem um sentimento de família. E olha que eu posso dizer isso, porque eu já fui em muitos lugares com a Querusso, no Brasil e fora do Brasil, e o sentimento é o mesmo. Quando nós estamos em comunhão, louvando a Deus, naquele momento, quantas e quantas vezes, praticamente todas as vezes que eu fui numa igreja, eu me sentia em família. O meu sentimento é que eu estava junto com a minha família, a família que o Senhor me colocou pelo sangue de Cristo. E Deus age em nossa vida, meus irmãos, não é contra a nossa vontade. Interessante isso. A graça irresistível não é nenhuma espécie de imposição. Ela muda a disposição do nosso coração. Eu vou colocar, ela é equivalente ao mesmo sentimento que nós temos quando nós oramos ao Senhor. O Senhor é que nos ajuda a afinar a nossa oração para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. É através do tempo de oração que o Senhor vai nos ensinando que aquilo que a gente está começando a pedir para Ele, não é o que Ele vai fazer, mas Ele, nas nossas orações, Ele vai nos ensinando a nos conformar com a sua vontade. Porque o que é a nossa vontade diante da vontade do Senhor? Nada. A vontade do Senhor é que é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Muitas vezes nós oramos e se a gente não tiver o Espírito Santo nos ajudando, nossas orações podem ser orações egoístas, porque o nosso coração como disse anteriormente, foi dito, se Deus não estiver nos conduzindo em todo o tempo, a nossa liberdade nos levaria de volta ao estado de pecado. Essa mudança se dá, meus irmãos, no nosso coração, pela ação da palavra de Deus, que é o poder de Deus para transformar e salvar o pecador. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo nos fala disso, que ele não se envergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus. É pela palavra que é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Veja que a graça nos alcança para nos salvar, mas pela ação contínua da palavra, nós somos agora corrigidos, nós somos instruídos, nós somos educados na justiça de Deus. Portanto, a graça irresistível,
é instrumentalizada pela pregação da palavra, que é capaz de realizar essas mudanças sobrenaturais no coração. E essas mudanças produzem um arrependimento e fé. Não dá para sairmos do estado de depravação total e entrarmos dentro da salvação se antes não houver no nosso coração fé que vai nos levar ao entendimento do nosso pecado e assim também nos arrependermos, confessarmos ao Senhor que somos pecadores e somos carentes dessa graça. Deus não age, meus irmãos, de maneira coercitiva para trazer os seus ao arrependimento. Ele age pelos laços de amor, que é capaz de constranger até o mais duro e impenetrável coração. E aí eu não sei se você tem esse sentimento quando ouve isso, mas parece que na minha mente diz assim: pensa em alguém que seja de um coração duro, pessoa má, ruim mesmo, de um coração de pedra, e esquecendo que o meu coração era um coração duro, egoísta, de pedra. Como a gente faz isso, não é não? Como a gente diz assim: rapaz, essa palavra era para fulano, ele não veio hoje, que pena que ele não veio. Não, essa palavra é para aqueles que vieram mesmo, porque o Senhor trouxe aqui aqueles que Ele queria que ouvisse, não é não? Isso mostra como nós somos egoístas, como nós achamos que somos alguma coisa. Se a palavra de Deus não fizer isso no nosso coração, meus irmãos, nós somos ruins mesmo, nós não valemos nada. Quase que aquela música valia para a gente, né? Não foi composta não para isso, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. É como se Deus dissesse isso para nós, né? Não foi com esse propósito essa música foi criada. Mas dizem que outro dia uma pessoa dizendo assim: rapaz, Deus gosta de mexer com lixo, Ele gosta muito dessa reciclagem, né? Mas Ele não recicla não, Ele transforma mesmo o coração da gente, que era um coração cheio de impureza, de maldade. E é interessante, Deus não nos trouxe de maneira coercitiva. Deus não amarrou as nossas mãos, a nossa boca, nossos pés e nos trouxe como escravos, não. Nós já éramos escravos. Ele nos trouxe para a liberdade, né? Ele nos trouxe através dos seus laços de amor, que nos alcançou e nos mostrou, e esse amor é tão grande que nos constrange a ser obediente a Ele, a amá-lo. Porque se não for esse amor, nós não seríamos capazes de amar ao Senhor. Por isso que essa graça irresistível é um amor irresistível do Senhor. Nós não merecíamos, não há nenhum justo sequer, como diz a palavra do Senhor, mas foi da vontade de Deus, foi do querer de Deus, cada um que está aqui ter sido alcançado por essa graça maravilhosa, essa graça irresistível. O apóstolo Paulo nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E não é diferente dos tempos antigos. Eu estava pensando outro dia sobre isso. Nós temos uma tendência a dizer que os nossos tempos são mais difíceis, são mais duros, o pecado está maior do que antes. Mas na época de Sodoma e Gomorra era terrível. Ou seja, traduzindo, o pecado sempre foi diante do Senhor terrível. Foi abominação para o Senhor. Deus não compactua com nenhum tipo de ação que seja injustiça, porque o pecado é uma injustiça. O pecado é errar o alvo. O pecado é não fazer aquilo que glorifica a Deus. Mas diz que resplandeceu a luz. Que coisa maravilhosa. Estávamos numa escuridão, mas um dia o Senhor apareceu para nós. Resplandeceu a luz do Evangelho. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Foi o Senhor Jesus que apareceu para nós naquela escuridão que nós estávamos. Isso se chama graça irresistível, porque Ele, ao aparecer, dissipou toda a escuridão que nos prendia, que nos levava ao medo, e Ele nos alcançou. Estávamos perdidos,
mas a graça nos alcançou. Sabe, essa escuridão que nos fazia ficar cegos, era preciso que um milagre acontecesse na vida de cada um de nós, para que nós pudéssemos ver a Cristo e crer nele. A graça irresistível é um clarão da iluminação do Evangelho, que remove essa cegueira e dá entendimento do chamado eficaz de Deus ao pecador arrependido. É esse clarão que nós vamos entender depois na frente, que se chama expiação limitada, ou então expiação eficaz, que é o sangue de Cristo, que foi vertido na cruz, que lavou os nossos pecados, que limpou a nossa sujeira, a sujeira que havia em nossos corações, e nos deu um coração novo. A graça irresistível nos alcançou e nos levou a cada um de nós a um novo nascimento. Nós tivemos que nascer de novo. Lembra, o nosso DNA era de uma geração de Adão. Ele era o nosso representante. Agora, através desse novo nascimento, nós temos um DNA de Cristo. É Cristo agora que é o nosso representante. Nós nos identificamos com Cristo, não mais com Adão. Deus produz em nós a fé por meio desse novo nascimento. Crer em Jesus Cristo é a evidência que fomos nascidos de Deus, meus irmãos. Crer em Jesus Cristo é a evidência que a graça de Deus nos alcançou, venceu a resistência do nosso coração, a resistência da rebeldia que havia em nós, a resistência da desobediência. Quando nós nascemos de novo, isso se evidencia. A graça de fato alcançou essa pessoa. O apóstolo João diz que a todos quanto receberam deles o direito de serem filhos de Deus. Lembra do que eu falei agora? Quando nós vamos em uma outra igreja que confessa genuinamente a Cristo como Salvador, nós nos sentimos em família. Se de repente você está viajando e você sente vontade de ir a uma igreja, hoje é dia de terça-feira, é dia de culto, na igreja, na denominação que você frequenta, de uma igreja dessa mesma denominação nessa cidade, você vai lá, se sente vontade. Ou se não há, você quer ir numa outra igreja que também da mesma fé e ordem, porque você se sente em família, mas antes você sente uma necessidade da comunhão com teus irmãos, porque esses irmãos se reuniram ali com o propósito de adorar a Deus. Isto quer dizer que o novo nascimento, meus irmãos, é o efeito da graça irresistível, pois é um ato soberano de Deus, não da vontade humana, mas de Deus. A verdade maravilhosa da graça irresistível é que Deus, de maneira soberana e amorosa, nos atraiu para si mesmo, vencendo a nossa rebeldia e resistência. Em suma, a resistência que havia em nossos corações, ela foi quebrada quando Cristo chamou o nosso nome. Nós ouvimos a voz de Cristo. No dia que você foi convertido por Cristo, não, a gente usa no português, no dia que eu me converti, não, a gente não se converte. Quem converte a gente é o Espírito Santo de Deus, agindo em nós, nos levando a olhar Cristo como soberano, aquele que se entregou por amor, não foi imposição de ninguém, mas em obediência a um plano de salvação, um plano que não foi quando Adão caiu e foi criado esse plano, não, antes de tudo, antes de toda a criação, Jesus Cristo já estava preparado para ser esse nosso substituto. Jesus Cristo já havia sido preparado para ser o cordeiro que seria imolado, e o seu sangue seria aquele sangue único capaz de perdoar pecados. Portanto, então, se cada um daqui já tem a Cristo como seu Salvador, significa que a graça te alcançou, irmão, e não há nada que possa se comparar a essa graça maravilhosa, essa graça irresistível. Eu me emociono agora quando eu falo dessa graça maravilhosa, que nós não merecíamos, mas Deus nos alcançou por amor.
E nós devemos dizer muito obrigado, Senhor, todos os dias, porque Tu me alcançou. Eu estava perdido e o Senhor me deu nova vida. Eu não tinha sentido na vida, eu era rebelde, mas hoje, em obediência, por ser constrangido por tanto amor, eu faço as coisas para o Teu louvor, para a Tua glória. Querido, não há nada que a gente faça, se não for movido pelo coração, grato a Deus, não terá sentido, porque senão eu vou querer a glória para mim. E olha, o nosso coração é tão assim, que muitas vezes nós temos que trazer à nossa mente que aquilo que nós estamos fazendo é para a glória do Senhor. Senão nós podemos muitas vezes querer usurpar da glória do Senhor. Falo isso, meus irmãos, porque é assim mesmo. Às vezes você faz uma coisa para uma pessoa, se você não tiver o sentimento que aquilo dali, a alegria que está no teu coração é para a glória do Senhor, você está tendo um sentimento de usurpar a glória de Deus. A salvação veio para nós, não para nós praticarmos as boas obras, pensando que nós seremos glorificados por isso. Não, mas para que Deus seja glorificado, para que Ele seja exaltado. Falo isso porque os nossos corações precisam continuamente estarem debaixo dessa vontade de Deus, da vontade soberana de Deus, que age em nós. Essa graça que nos alcançou, ela precisa continuamente estar em nossos corações, senão nós levamos a liberdade que nós temos para ser exaltado. Nós vamos ver depois também, numa outra coluna da fé reformada, que é a perseverança dos santos, que eu gosto muito também do que o Rockman usa como preservação dos santos. Ele usa o nome perseverança, ele usa como preservação. E aí vocês vão entender, porque às vezes a gente pode pensar que perseverar é um ato nosso, mas não é nosso. Por isso que quando o Rockman fala, preservação significa que quem nos salva e quem está nos salvando e que sempre nos salvará será o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós fomos salvos, é porque o nosso português não tem um verbo que diz foi salvo, está sendo salvo e sempre será e continuamente será salvo. Nós não temos esse verbo, mas no grego tem auristo, né? Irmã Rita, Vanessa, que foram craques aí no grego, aí me lembre desse verbo, auristo. O nosso gerúndio é próximo disso, ele é mais amplo. Esse efeito de sermos salvos, estamos sendo salvos e sempre seremos salvos, é que nos mantém também em condições de agir para a glória de Deus, senão nós agiríamos para a nossa própria glória.